Fala, abençoados e conectados do canal O Réu. Sejam todos bem-vindos aí ao canal O Réu, né? Pedir a Deus aí que Ele oriente nossos pensamentos, nossas ações. Gostaria aqui de passar para vocês uma situação que a literatura da APAC traz em relação à vantagem da metodologia APAC, um levantamento que foi feito, né? E para quem faz a escola do método APAC dentro da APAC, né? Essa é a aula 19 do módulo 1. E eu queria trazer aqui no canal bem rapidão, né? Porque eu achei interessante, eu estava olhando isso hoje e eu falei, eu preciso levar isso para o canal. Então eu já te convido aí, né, a dedicar um pouco da sua atenção aí, se for possível, né? E analisar comigo essas benesses que a APAC tem, né, para a gente começar a entender como que a APAC consegue, né, transformar, né, pessoas que fragmentadas emocionalmente, espiritualmente, como que consegue inserir elas na sociedade de uma forma diferente, né? Eu vou estar falando aqui muito rapidão dentro do que está na literatura. Vou abordar alguns temas aqui. Vamos junto? A relação a seguir foi elaborada a partir dos elementos fornecidos pelos próprios recuperandos e recuperandas durante a realização de cursos intensivos de estudo e aperfeiçoamento do método APAC. Observa-se que nesses cursos há um momento específico para que os grupos de trabalhos, através de comparação, destaquem as vantagens do método APAC. Trata-se tão somente de uma relação sem qualquer classificação segundo a importância e sem a pretensão de querer depreciar o sistema ou esgotar o assunto, né? Nesse breve resumo aqui, né, a APAC mostra que é a experiência, né, da APAC que foi modelando a metodologia chegou a ser o que é hoje através de muitas experiências. Algumas situações deram certo, outras situações deram errado, né? Mas como todo processo, né, algumas coisas geralmente dão certo, outras coisas dão errado, né? Até que chegou nessa metodologia final, que é essa que eu vou estar passando para vocês aqui. Uma metodologia que funciona, né? Isso aqui foi uma pesquisa, né, feita com os próprios recuperantes que passaram pela APAC, né? E esse levantamento aqui trouxe o que é mais importante, o que faz realmente diferença da APAC para o sistema comum. São 28 itens que eu tenho aqui, né? Esses 28, acho que são 45. Eu vou estar passando 28 porque os que eu separei. Vamos junto? Então, número 1, ausência de agentes penais, seja vigilância interna ou externa, ou seja, não existe agente penal, policial penal, polícia civil ou polícia militar que faça a segurança da APAC. A segurança da APAC é feita por plantonistas, encarregados de segurança e pelos próprios recuperantes. Respeito à família, número 2, que não se submete a revistas muitas vezes humilhantes, vexatórias realizadas nas prisões comuns, né? A questão da visita ser menos constrangedora, né? A visita na APAC é menos constrangedora, a família é tratada de forma diferente, né? Lá no ato socializador, lá dentro, a gente fala, né, que aquilo que é oferecido a mim também é transmitido à minha família, ou seja, a dignidade, o respeito, né? Então, por isso o desejo de tanta gente pagar sua pena na APAC. Respeito mútuo entre os recuperantes, respeito em primeiro lugar, né? Não se aceita agressões verbais, físicas dentro da APAC, né? Falta gravíssima, né? Que pode acarretar um retorno para o sistema comum. Então o respeito ele é muito importante. Laboterapia artesanal criativa como fonte de reflexão pessoal. Número 4. Laboterapia, né? Que é a terapia do trabalho, artesanal criativa, como fonte de reflexão, oportunidade de remissão de pena e fonte de renda, né? É verdade, a laboterapia ela tem essa essência de lutar contra a ociosidade e fazer o recuperando
começar a ter suas primeiras conquistas ali, né? Essas conquistas já partem para a remissão, né? Que são o abatimento de dias na sua pena, e a fonte de renda também, que ele consegue ajudar a sua família do lado de fora, né? Isso não acontece no sistema comum, né? Isso só acontece no sistema APAC, né? Devidamente regularizado, devidamente acompanhado, né? Existe isso dentro da APAC também. Assistência, eficiência, saúde, né? O assistência à saúde não se compara ao sistema comum, né? Eu já testemunhei isso aqui. Dentro do sistema comum, né? Eu depender do sistema de saúde, eu quase morri dentro do sistema comum. Então nada se compara ao sistema APAC nesse quesito de assistência à saúde. E é o que a lei de execução penal rege também. Laboterapia, assistência, preparação, item 6, preparação dos familiares dos recuperantes através de curso de atendimento para quando do retorno dos mesmos após o cumprimento da pena. Ou seja, precisa preparar a família para receber o recuperante, que o recuperante sair transformado da APAC e voltar para o seio de uma família que talvez não está devidamente estruturada para recebê-lo, pode ser que se tenha um prejuízo aí e um retorno, uma reincidência no crime. Assistência jurídica gratuita na fase de execução penal, né? Um dos pilares, né? Assistência jurídica, um dos 12 elementos. Alfabetização do ensino fundamental médio são obrigatórios, né? Eu tive o prazer, né, de completar meus estudos dentro da APAC, finalizar o meu ensino médio. Hoje eu faço faculdade, né? E já estou aí no último período da minha faculdade. Acredito eu que esse ano eu consiga terminar, né? Mas eu iniciei dentro da APAC, graças à oportunidade que a APAC me deu, né? E é obrigatório estudar, né? Então, tipo assim, eu convivi lá com gente que estava fazendo a segunda série. Tem gente que não sabia escrever o nome, tem gente que não sabia ler. E estava tendo a oportunidade na APAC, né? De recompensar isso, né? Esse tempo que foi perdido. Então é muito interessante essa questão desse resgate de valor, desse resgate de identidade, né? Essa questão de um companheiro aí com 43, 45 anos não saber ler e escrever em pleno 2025, e a APAC ter essa sensibilidade e esse olhar de levar a educação e a alfabetização para essas pessoas. Isso é muito importante. Alojamento igual para todos, né? Não existe diferença, todos nós temos uma cela, existe cela na APAC, né? São dormitórios, mas são celas com grades, né? Para o recuperando não esquecer que ele está cumprindo pena, que ele é apenado, que ele tem uma pena a se pagar, ele deve para a sociedade, né? Muito pelo contrário, que a sociedade acha que a APAC é hotel de malandro, né? Eu sou testemunha. É muito mais fácil pagar no sistema comum do que na APAC, né? No sistema comum eu faço o que eu quero, né? Lidar com opressão, lidar com agressão, isso aí eu sou acostumado. Eu não sou acostumado lidar comigo mesmo. Eu não sou acostumado a lutar contra os meus defeitos de caráter, né? Então, tipo assim, pra mim é muito mais difícil pagar na APAC do que no sistema comum, não tenho dúvida disso. Escolta para fora o médico, dentista, velórios realizados sem policiais penais, né? As escoltas são feitas por plantonistas e recuperandos. Visita de grupos da comunidade, estudante, autoajuda, clube de serviços pastorais aos recuperandos. Muito importante, participação da sociedade, né? É muito pouco, deveria ter mais, né? Mas existem lugares aí que a sociedade é muito mais empenhada em estar presente dentro das APACs. A luta do meu canal, O Réu, é para trazer a sociedade de Patrocínio Minas Gerais para conhecer o que é o sistema APAC, né? Como funciona essa metodologia APAC, né? Eu estou dando a minha cara a tapa, expondo aqui a minha vida, muitas das vezes, né, dando meu testemunho, mas isso tem um porquê, isso tem um pra quê, né? E eu acredito que Deus vai de abrir as portas, né? E a gente vai conseguir pôr a sociedade, para que a sociedade entender que aquela metodologia é assertiva e apoiar melhor esse trabalho. Que para mim não é um trabalho, é uma missão de Deus.
Higiene e limpeza efetivados com extremo rigor. Higiene em primeiro lugar, diferente do sistema comum, né? Onde a gente vive ali na podridão, né? Eu não falo das pessoas, mas do local, né? Em meio a mofa, em meio a uma série de coisas. Refeitório comunitário com uso disciplinado das mesas e cadeiras, refeitório organizado, cada um tem o seu lugar, né? Se alimenta por ordem de chamada, né? Tem fila, tem que esperar, né? Ali já começa uma autodisciplina grande, né? Por isso que eu falo, né? Onde que a gente começa a deparar com situações mais difíceis de se conseguir ficar na PAC, né? Porque eu gosto das coisas no meu tempo, do meu jeito, na minha hora, né? Esse trem de esperar, de ficar em fila, né? É muito difícil a gente se adequar a isso. Audiência regular com o presidente da entidade. O presidente está sempre no meio dos recuperantes, né? Acolhendo aí sugestões, propostas, né? Críticas construtivas, destrutivas, né? Tá sempre ali no meio, escutando os recuperantes para poder melhorar naquilo que é possível. Lembrando que o presidente da PAC também ele tem suas limitações, né? Porque a PAC é um órgão fiscalizado pela FEBAC, né? A PAC tem que andar dentro dos requisitos que a FEBAC subjuga essenciais, né? A PAC não faz o que quer, né? Então tem todo um critério, existe uma hierarquia para poder fazer isso, senão vira bagunça. Então muitas das vezes é cobrado dos funcionários, do presidente, aquilo que não tem como ser feito, porque não é autorizado pela FEBAC, né? A PAC já faz muito, né? Mas quando a gente está lá, a gente acredita que deveria fazer mais, né? Preso tem memória curta, a gente esquece fácil do sofrimento do sistema comum. Participação da comunidade através do trabalho de voluntários e iniciativa privada, né? Eu já trouxe no canal a importância dos voluntários, né? Eu faço esse trabalho esse canal, é um voluntariado para a PAC, né? Que eu faço em forma de divulgação, em forma de gratidão por tudo que eu recebi. O uso disciplinado e monitorado do telefone para comunicações com familiares previamente credenciados para esse fim. É inaceitável um recuperando ter celular dentro de uma PAC, né? Por mais que isso não é recorrente, mas acontece, né? Falta grave, volta regredido para o sistema comum, ou seja, essa regressão, além da pena que ele tem para pagar ainda, ele vai ter que pagar mais algum tempo aí que o juiz determinar. E eu acho extremamente desnecessário um recuperando levar um celular para dentro de uma PAC, porque toda semana você tem ali seus 10 minutos para falar com o seu familiar, toda semana, né? E muitas das vezes o recuperando chega na PAC sem contato nenhum com a família, e a PAC faz esse trabalho de contatar a família e levar para essa família, né, que o recuperando está numa fase de evolução, que ele precisa da família, que ele conta com a família, que a família é um dos pilares, né, da metodologia. Então é inadmissível, né, o uso de droga, inadmissível o uso de celular dentro de uma PAC, porque como o benefício da PAC é para todos, né, as consequências também acabam que são para todos, né? Se uma pessoa tomar uma atitude isolada dentro de uma PAC, né, e cometer um erro, todos vão pagar, né? É isso que faz a PAC ser autônoma, né? Ela mesmo cuida de si. Por quê? São muitas pessoas envolvidas, né? Geralmente uma pessoa querer prejudicar 85, 86 pessoas vai ficar muito difícil, né? Mas infelizmente acontece, né? Infelizmente tem gente que não adapta ao método da PAC. Ausência de revista a familiares após a conquista de mérito por parte da família do recuperando, né? Essa questão das revistas aí, né? A forma de se revistar na PAC é totalmente diferente, é lógico. Usa-se um detector de metal, né? Tem alguns procedimentos, mas não é tão abusivo, né, e constrangedor quanto na penitenciária, né? Então, muitas das vezes o recuperando quer ir para a PAC nem por causa dele, mas é para tirar a família dele daquela situação vexatória lá do sistema comum.
CRS com espaço para cumprimento dos regimes, né? Aqui em Patrocínio, Minas Gerais, a gente tem o CRS fechado 1, fechado 2, né? Não temos semiaberto, não temos extramuros, né? Temos ali só o fechado 1, fechado 2. Fechado 1, que tem como meta a reformulação do recuperando, os resgates de princípios, né? E depois o fechado 2, né? Que é a parte ali que vai direcionar ele para profissionalização em algumas áreas, né? Para ele poder sair para a rua, né? Já preparado para se autossustentar e sustentar sua família de forma digna, ou seja, trabalhando, né? Eu tenho postado alguns vídeos relacionados a isso, está no canal aí. Convido você a dar uma pesquisada. A individualização da pena, né? Ou seja, cada um tem a sua pena, né? A pena é individual, as consequências são individuais, né? Então, muitas das vezes se comete faltas e erros, né, dentro da PAC que talvez por você ter um tipo de crime, né, você acha que é melhor que o outro, né? E não tem isso na PAC. Não existe distinção de artigo, não existe distinção de pena, né? Cada um tem o que cumprir ali, todos somos irmãos iguais ali em busca da liberdade, né? Só que alguns se preparam para essa liberdade para não reincidir no crime. Outros já saem, né, pensando em voltar para o crime. Infelizmente isso acontece. Mas mesmo assim a PAC tem aí 85% a 90% de ressocialização dos recuperantes que passam pelo sistema PAC e consegue absorver 5% da metodologia já é suficiente para a pessoa mudar de vida. Legal? Curso de conhecimento e aperfeiçoamento do método APAC para recuperandos, é a escolinha do método, né? Igual essa literatura é da escolinha do método, né? São 3 módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Sem fazer essa escolinha não pega cargo de confiança, né? Cargo de confiança é almejado dentro da APAC porque você consegue ganhar mais remissões, né? Sem o conhecimento da metodologia APAC não se pega cargo de confiança, não consegue, né, avançar aí em algumas oportunidades que a APAC sugere. Então é preciso conhecer. Tanto é que as coisas só têm sentido quando nós as conhecemos, já dizia Mário Ortoboni, certo? Entrevista sem qualquer dificuldade com o advogado, né? Atendimento advocatício 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes se você precisar na PAC, né? Se você tiver um advogado particular, ele tem esse livre acesso para você ser atendido. Não é igual no sistema comum, que existe toda uma burocracia, né? Uma maior dificuldade para tirar você para o atendimento do advogado, sem que é um direito seu. A ausência de drogas e álcool, é o que eu falei em relação ao celular, às drogas, ao álcool, né? Isso aí é extremamente proibido, né? Dentro da PAC não aceita, é inadmissível dentro da PAC, né, ter bebida alcoólica, né? Porque a gente sabe as consequências, né? Eu sou alcoólatra, só por hoje eu já vou para 4 anos já que eu tô limpo, mas eu sei o estrago que é, né? Infelizmente, passei por uma situação dentro da PAC, né, onde entrou bebida na PAC, né, e eu assisti 6 companheiros retornarem para o sistema comum, né, muito triste, né, foram vencidos pelo vício, né, eles, e retornaram para o sistema comum, perderam a oportunidade de caminhar na PAC, e isso acontece. Comissão técnica de classificação e elaboração de exames criminológicos, sanidade mental, dependência toxicológica, etc., constituídos voluntários quando devidamente requisitados pelo Poder Judiciário ao Ministério Público. O que quer dizer isso aqui? O recuperando, quando ele está na PAC, está à disposição da Justiça. Muitas das vezes, né, a PAC consegue perceber que alguns recuperandos teve alguns dos seus direitos negados no sistema comum, né? Às vezes tem recuperantes que têm realmente uma deficiência mental, psicológica, né? E não conseguia um atendimento correto dentro do sistema comum, e a PAC, ao perceber isso, né, ao CSS e os plantonistas, os encarregados de segurança perceber isso, encaminha ele para esse tratamento, né? Então a PAC também tem esse cuidado com o recuperante, isso é muito interessante, né? E a higiene pessoal é rigorosamente, né, uma das benesses da PAC, né, é o chuveiro de água quente, né,
é uma das características da APAC é o chuveiro com água quente. Por quê? No sistema comum é sempre água gelada, né? Dia de visita, 5 horas da manhã, igual nós estamos aí no mês de junho, 5 horas da manhã, 13, 14 graus, né? Você tem que tomar aí um banho para ter sua visita, 5 horas da manhã um banho gelado, onde gera uma série de consequências doenças, né? Devido ao resfriamento, não tem medicamento, não tem tratamento, então gera uma série de fatores aí, mas um dos pesos da cadeia da penitenciária, né, é a água gelada. Água gelada. No calor, né, a gente consegue passar por isso de uma forma mais tranquila, mas no frio, na época do frio, né, dia de visita, é obrigatório todo preso, né, que for ter visita, né, tomar seu banho ali, fazer sua higiene. E é muito difícil, né? Já na APAC, né, essa higiene já é rigorosa todos os dias, né? Unha, cabelo, barba, tudo isso é muito bem analisado pela equipe da APAC, certo? A ausência de cela forte, para quem não conhece, é solitária, né? Aquela cela fechada, escura, né? No lugar da cela forte existe uma capela dentro da APAC, né? Então essa é a diferença do sistema comum para o sistema APAC. Você que chegou até agora nesse vídeo, você vai entender o porquê, né, da minha luta em tentar mostrar para a sociedade essa visão da APAC, esse interior da APAC, né? Eu que estou cumprindo pena ainda, estou no semiaberto, estou de tornozeleira, né? Eu saí da APAC com o propósito de divulgar aquela metodologia, pois eu entendi que aquilo deveria ser conhecido por mais pessoas, porque eu não conhecia, né? Eu fui preso 4 vezes. Né, se eu tivesse conhecido a APAC na primeira vez, talvez eu não tinha reincidido no crime. Né? Eu fui conhecer agora, mas é tudo no tempo de Deus, na hora de Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a você por ter ficado aí 22 minutos me escutando, né? Espero que você possa compartilhar esse vídeo, mostrar aí, né? Para quem você achar que deva mostrar, né? Eu sei que tem pessoas que precisam escutar essa mensagem. Né, que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo conduza nossos pensamentos e palavras, que esse vídeo chegue aonde ele tiver que chegar, que o Senhor conduza, que nada seja feito do jeito que eu quero, mas sim da forma que tu quer. Senhor, olhai por aqueles que estão dentro dos presídios, aquelas pessoas que sofrem dentro de um cárcere hoje, abarrotado de pessoas, né? Muitas pessoas lá dentro, né, precisam dessa oportunidade de estar na APAC, precisam levar seus familiares, né, para a APAC, né? Porque quando eu vou para o presídio, eu levo minha família para o presídio. Quando eu vou para a APAC, eu levo minha família para a APAC. Né? Então, essa pena humanizada é necessário. Senhor Jesus, olhai por eles. Nesse frio, que o Senhor possa conceder o calor do Espírito Santo, né? Que ninguém venha aí a perder sua vida. Infelizmente, né, na nossa penitenciária aqui de Patrocínio, Minas Gerais, né, conhecida como Patrofel, né, eu tive o desprazer de perder 2 companheiros de cela, né, que morreram dentro da prisão, né? Um deles era meu primo. E recentemente, se eu não me engano, dia 7, né, mais uma pessoa faleceu dentro da penitenciária. Eu não sei as causas, não sei o motivo, mas eu sei que infelizmente não é de assustar que as pessoas morram, né, dentro do sistema comum, porque o sistema comum está falido, não tem suporte para cumprir a lei de execução penal, né? Que essa metodologia possa chegar onde tenha que chegar, que ela alcance quem tenha que alcançar, e assim eu deixo a mensagem a todos. Obrigado pela atenção, tamo junto, Deus abençoe a todos.